Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo aquele abraço apertado quando nos encontramos, né? Aí pelo mercado, pela farmácia, enfim. Sou muito grato pela audiência de todos os meus telespectadores. O Linha de Fogo dá continuidade agora com a parte política regional. Vamos conversar para fazer uma avaliação dos primeiros 4 meses. Aqui também, essa eu quero que faça a avaliação porque é do Legislativo. A avaliação do seu trabalho, uma vereadora combativa, uma vereadora que realmente sabe para que veio e tem muito tempo pela frente. E nós vamos ouvir falar muito ainda da vereadora Karine Figueiredo, da cidade de Capivari de Baixo. Karine Figueiredo, que prazer tê-la aqui mais uma vez, que honra. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Dura. Para mim é uma honra, um carinho enorme estar aqui. Sempre que você me chama, é uma alegria esse convite, fico honrada. Agradeço a você e agradeço a você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando. Eu fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho lá em Capivari de Baixo. Ô Karine, nós conversamos pós-eleição, né? A sua vitória, a vereadora mais votada da cidade de Capivari, da minha querida Capivari, diga-se de passagem, e ao mesmo tempo assumiu em fevereiro, certo? Assumiu em fevereiro. A pergunta que eu quero fazer: que diferença a Karine, aquela que não era vereador, e a Karine hoje vereadora? Qual a diferença que você percebe? A responsabilidade aumentou? Aumentou. O trabalho é um pouco diferente daquilo que eu esperava, ainda é um pouco mais difícil. Estamos numa Câmara em que boa parte é base do governo e eu me coloquei num lado um pouco diferente. E isso dificulta um pouco o andamento dos trabalhos. Eu achei que seria um pouco mais fácil, até porque a mudança era muito grande, haviam 8 novos vereadores na Câmara, então uma Câmara jovem. O povo deu o seu recado, pediu a mudança, eu acreditando que seria um pouco mais fácil nesse sentido. Agora, Karine, a sua posição, qual é a sua posição, né? A sua principal função como vereadora de oposição? Já deu para entender esse conceito? Então, o pessoal entende como oposição por oposição. Eu acho isso uma perda de tempo. Agora há pouco ainda estava falando com o líder de governo. Eu entendo que quando é bom para o município, quando eu concordo com as ideias e eu acho que faz sentido para o município, eu estou ali, eu vou apoiar, porque para mim, eu já disse na outra entrevista, eu vou repetir, o povo me elegeu para resolver problemas, não criar mais um. Então, nesse sentido, eu estarei ali, mas não para ser um puxadinho do executivo, não para fazer aquilo que o meu chefe mandou, mas para trabalhar pelo povo. E se eu entendo que é positivo para a população, assim como foi a exemplo do aumento dos professores, aumento dos servidores, eu estou ali. Pontuei os pontos que eu disse que estavam falhos, como, por exemplo, não dar o aumento de janeiro e fevereiro, uma vez que a lei permitia e que a gente vai perder isso na justiça. Perdendo na justiça, o município vai ter um prejuízo maior. Então, me preocupando com isso, pontuei os erros. Eles entendem que isso é ser oposição. Não, isso é ser pelo povo, pelo certo. Agora tem a oposição responsável, né? Exatamente. É uma oposição responsável do que fazer oposição por oposição. Existe uma diferença muito grande e você não está nesse conceito. Nunca. Eu procuro sempre trabalhar no sentido de que aquilo que for bom para a população de Capivari de Baixo pode contar comigo sempre. Os executivos, geralmente, para impressionar a imprensa, impressionar a população, nos primeiros 4 meses, 3 meses, eles dizem assim: vamos fazer uma avaliação dos 100 dias. Isso. Eu, particularmente, digo, mas apresentar o quê em 100 dias? Que apenas 100 dias dá para ver onde é que está situado. Primeiro mês, eu digo, o executivo conhece a casa, depois coloca o seu staff, depois faz as suas contratações, depois chama os partidos, entre aspas, os partidos para compor. E depois tem relacionamento com a Câmara. Esse, para mim, é os 100 primeiros dias. Mas parece que era prestar conta daquilo que não fizeram. É diferente de Tubarão, que ao invés de fazer uma avaliação de 100 dias, fez um pronunciamento de 100 milhões de investimento.
completamente diferente. Mas qual o balanço que você faz dos seus primeiros 100 dias no mandato? Então, nesses primeiros 100 dias eu já busquei recursos, trouxe recursos para Capivari de Baixo. Além de articular recursos, articulei hoje, eu faço parte da mesa diretora nesses 100 dias, que não fui eleita no dia 1º de janeiro, mas hoje componho a mesa diretora. Também estou como presidente da Comissão de Obras, Educação, Meio Ambiente. Então, isso é um avanço, sim, na parte legislativa. Participo do Conselho da Educação e do Conselho das Cidades. Eu acho que isso mostra que eu não vim para ficar sentada numa cadeira, mas que eu vim, sim, para trabalhar pelos munícipes e para trazer soluções para cada um deles. Agora eu faço para o Executivo. Como? Qual é o olhar que você tem, vereadora Karine, sobre os 100 dias do governo Claudinho? Você lembra daquele bonequinho do Pica-Pau que ficava rodando em círculos? Essa é a visão que eu tenho hoje do Executivo. Ele não tem um planejamento, ele não tem uma meta, ele não sabe para onde vai. Cada dia ele apaga um incêndio diferente. Infelizmente, quando o prefeito se elegeu, ele disse que ele queria cobrar que os secretários mostrassem serviço, senão eles seriam trocados, que ele daria 6 meses para cada um. Bem, nesses 100 dias a gente já teve que convocar a secretária de Educação, porque ela não cumpria a legislação. Nós vamos falar uma página sobre isso. Isso. Nós já tivemos secretários convocados na Câmara, eu mesma convoquei o responsável pelo contrato de lixo, porque era uma pessoa que eu não entendia a qualificação dele para estar naquele ponto, e aquela pessoa que prometeu uma gestão técnica para os eleitores não é o que nós estamos vendo hoje. A cada dia a gente tem a prefeitura ainda mais inchada, com mais cargos do que tinha o governo anterior, que eles falavam em cabide de emprego. Hoje a gente tem um closet inteiro. Nós temos muito mais pessoas alocadas no município. Melhor, o guarda-roupa inteiro. Verdade. Para todo mundo entender bem. Todos é uma coisa muito sofisticada, mas o guarda-roupa... ele está com o cabideiro todo pronto lá. Então, enquanto antes ele levava um cabide para falar da gestão anterior, agora ele tem todos os cabides num local só. São quase 1.000 pessoas de emprego direto na Prefeitura de Capivari de Baixo. Isso é um número muito maior do que a nossa usina térmica, que gera energia para a América Latina inteira. Eu estou falando de 3 vezes mais funcionários do que a térmica. Isso assusta. Eu vejo assim, será que isso tudo é necessário? Sem falar as terceirizadas, que a gente conseguiu, através de uma denúncia no Tribunal de Contas, a postergar e revisar essa licitação, porque haviam dúvidas. Então, o meu trabalho fiscalizatório eu estou fazendo. E eu sinto que a cada dia a política de troca, aquela política de vaga, que é aquilo que o povo deu recado na urna, dizendo que não queria mais, está se consolidando em Capivari de Baixo. Em partes, podemos dizer, vereadora Karine, claro que a senhora é uma vereadora de oposição responsável, podemos definir bem isso. A senhora poderá ser a voz da decepção, esperando uma nova página para Capivari de Baixo, ou não? Ou estou exagerando? Eu estou aqui para servir a população e vou estar sempre procurando servir... Decepção que eu digo do Executivo em relação à população. Sim, eu estou ali para fazer voz àquilo que o povo sente. O prefeito Claudinho foi eleito com 70% das pessoas não querendo ele ali. Ele esqueceu desse sentido, ele foi eleito com 33% de votos, né? Uma diferença de 100 votos para o segundo colocado, Expedito, e 500 votos para a dona Márcia. Então foi tudo muito apertado, 70% da população não quis ele. E o início do novo governo, foram tantas inconsistências, aquilo que ele falava, ele não está cumprindo, que ele também já perdeu um pouco da credibilidade com aquelas pessoas que confiaram nele o voto. Então eu estou aqui para ser a voz desse povo, a voz do povo que quer mudança para Capivari, que quer que a cidade cresça. O nosso município merece, tem chance, tem condições, e nós vamos falar um pouquinho dessa vez. Agora, claro que vamos. Agora, a senhora tem consciência de que está estremecida desde o primeiro momento a relação entre os poderes, entre o Executivo e o Legislativo?
mesmo que não seja, mesmo que não é para ser um puxadinho, mas são poderes harmônicos entre si, que tem que trabalhar com harmonia. A senhora percebe que não existe esse relacionamento já? Isso me deixa assustada. Por quê? Eu esperava justamente o diálogo. Quando se fala em política, a política já vem dessa palavra, de falar de diálogo, de conduzir ideias, de tentar entrar no meio termo. No entanto, a gente não tem isso hoje. O executivo simplesmente não conversa com o legislativo, não conversa nem com a própria base, nem com aqueles que são dele. Quem dirá com a gente que não concorda com muitas coisas que ele nos traz. Então, ele prefere não conversar e com a falta de diálogo vai criando ainda mais insegurança. A população perde. É que é linha de fogo, eu não posso deixar a senhora respirar. Sim. Eu tenho que perguntar em cima. Sempre, sempre. E agora, dentro da sua fala, me remete a um pensamento que nós vamos conversar em seguida sobre a não participação da vice no governo, uma vice que ele jogou para a oposição, que era uma vice, uma vereadora do MDB, a vereadora Heloísa, que vocês fazem uma parceria muito positiva. Eu quero parabenizá-las, pela atuação de vocês como mulheres atuantes, mulheres que estão dizendo o que foram fazer na Câmara de Vereadores, o que estão fazendo na Câmara. Isso é muito legal para dizer também aquela história de que mulheres são inimigas, que uma não fala com a outra, que tem ciúme. Para provar que não, que a gente pode construir e crescer juntas, e eu estou aqui para isso. Eu penso assim, que quando uma dá a mão para a outra, crescem as duas. Bom, com certeza no segundo bloco, nós vamos falar dos trabalhos da vereadora Karine também. E vamos falar da educação, que ela está muito por dentro, junto com a vereadora Heloísa, o Juninho e tem outro Aurimar. O Aurimar, querido amigo Aurimar. Esses quatro estão dando dor de cabeça ao executivo de Capivari de Baixo. Voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco, aqui hoje conversando com a vereadora Karine Figueiredo, vereadora do Republicano. O assunto começou linha de fogo mesmo, mas é tempo que eu não fazia um programa linha de fogo assim. Voltamos já, fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui, hoje conversando com uma vereadora atuante, ativa, da Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, Karine Figueiredo. Karine, eu ainda quero fazer um pouco o advogado Linha de Fogo, dentro do objetivo do Linha de Fogo. Sim. O prefeito Claudir, assim que assumiu, teve um problema de crise de água. Um fim de semana. Um fim de semana? Mas ele fez um decreto, se eu não me engano, dizendo que tinha pedido 90 dias, tinha uma calamidade pública hídrica. Aí eu fiz um comentário dizendo que eu tenho o problema é calamidade pública financeira. Né? Vai criar moda esse negócio. Mas eu pensei que com essa a decretação da calamidade pública hídrica, alguma coisa iria resolver. Eu não percebi alguma diferença. Como é que está esse decreto? Você tem acompanhado como vereadora? Sim, tem. Então, vamos lá. Esse decreto, a gente levou, inclusive, ele ao Tribunal de Contas porque ele não atendia alguns critérios, que ou você tem uma defasagem hídrica, para quem não entende, assim, choveu muito como no Rio Grande do Sul. Aquilo é uma calamidade hídrica que a gente tem que fazer uma obra de urgência. Ou uma seca muito grande. Os animais estão sem água e aí a gente precisa comprar caminhão-pipa de emergência, atender essa população de forma rápida. Para isso é feito um decreto de emergência que permite compras diretas, dispensa de licitação. É essa a função desse decreto. Esse decreto foi feito e a proposta que nos veio foi construção de 3 reservatórios, que até hoje não saiu, e troca de hidrômetros. Foi aonde eu briguei, que eu falei assim, não, troca de hidrômetro não é uma questão de calamidade. Troca de hidrômetro é arrecadação. É você atualizar, diminuir perda, né? É questão arrecadatória. Então, isso não caberia num decreto de emergência. Eu tenho para informar vocês que os hidrômetros que ele se comprometeu a fazer apenas depois das obras que acabassem a falta d'água, ele já está trocando os hidrômetros, tá?
Eu estou ali anotando cada um que chega para mim que tem com troca de hidrômetro, para que a gente entre depois com uma ação em conjunto. E até agora, as obras do reservatório, ele se comprometeu, então, a fazer licitação e não compra direto. Então, quer dizer, esse decreto não valeu de nada. Foi só para dizer para a população que não... Aquela conversa eleitoral que ia resolver o problema. Nada. Até então, claro, ele vai ter mais 3 anos e meio, né? O prefeito terá mais 3 anos e meio. O que a gente tem hoje? Eu vou explicar para a população na questão da água. O que nós temos hoje? Seria muito importante que você fizesse isso. Hoje, Capivari, ele é fornecido por Tubarão. Tubarão está no limite, a gente tem um limite para captar água, que eu vou usar o teu copo. Sim. A gente tem um limite para captar água, tá? Não adianta eu aumentar como a gente está aumentando loteamentos e eles estão dando viabilidade de loteamento. Eu não sei como é que eles estão dizendo que pode, se Tubarão está no limite máximo. Ele não pode tirar mais água do Rio Tubarão. A outorga dele é de 500 litros por segundo, ele está tentando ampliar para 600. Aí o que acontece? Em Tubarão, ele tem uma concessão que obriga ele a fornecer água, que não permite também falta d'água em alguns bairros por mais de 24 horas, que é o caso do bairro São Martinho, que às vezes falta, enfim. O que acontece? Capivari, ele só tem a obrigação de mandar água. Então, se antes eu tinha que mandar isso e eu mandar isso aqui, ó, eu estou cumprindo o meu contrato. Perfeito. Belo exemplo. Mas não chega na casa das pessoas. Por quê? Porque hoje a gente já consome meio copo. Hoje a gente consome 80 litros e quando falta é porque Tubarão está mandando 20. E essa foi a conclusão da investigação, do estudo feito por vocês. E aí o que acontece? Tubarão falou para mim, mas eu não tenho como ampliar as minhas infraestruturas, que é um custo, se eu não sei se eu vou fornecer para Capivari por 5 anos, 1 ano, 10 anos. E eu falei, quando eu não tenho um fornecedor, o nosso correto é procurar um segundo fornecedor. Porque se o nosso problema é quem forneça água para Capivari, que a gente peça para Casan, que esses 5 milhões fosse um poço para captação de água lá na Ilhotinha, que esses 5 milhões fosse outra fonte de água e não... Uma captação. Uma captação. Seria o certo. Seria o certo, que seja um poço. Porque tem um rio que passa ali Tem o rio Capivari, que a gente pode pegar, que a água é, inclusive, menos salobra, melhor de tratado do que a de Tubarão. Tubarão, tem a linha direta com o mar. Exato. Com a lagoa. Exato. E, então, ter essa fonte de captação de água seria uma solução. Que aí nós teríamos outro local para fornecer. Aí eu aprovaria aqueles 5 milhões. Agora, não adianta eu fazer um reservatório se eu não tenho quem encha meu copo. A senhora tem conversado com o executivo, quando a senhora faz esse alarme, quando a senhora faz esse aviso ao executivo dizendo, olha, eu aprovaria de outra maneira, mas como está, vocês estão no caminho errado. A senhora tem pelo menos esse diálogo com o líder do governo? Não consigo. Tu acredita que eles não estão dispostos a nos ouvir? Não há o menor diálogo. Ainda com o líder de governo, com o Camilo, eu converso e 90% das vezes ele só diz assim, Karine, tu tá certa, mas ele não me escuta. Aí eu também não adianta falar. Você não escuta o líder do governo, não vai escutar a líder da oposição. Com certeza. Agora eu quero falar sobre a educação. Já nesses 100 dias de governo, nessa prestação de 100 dias de governo, não foi falado lá, quando ele chamou a imprensa, mas automaticamente a gente soube, foi presencial, que vocês conseguiram, né, fazer uma intimação, um convite, digamos, para que a secretária da Educação fosse até a Câmara de Vereadores. Ela não foi no primeiro momento, alegou alguns motivos de saúde, mas no segundo momento ela foi. Que avaliação você faz da participação da secretária da Educação? Já existe problema na educação em Capivari? Existe, de forma administrativa? Existe problema grave. A Capivari possui uma lei de 2022, tá, para atender alguns critérios para receber recursos do Fundeb, tá, aquele complemento do Fundeb. E essa lei de 2022, ela estabelece critérios para você nomear uma diretora. Eu não posso pegar o Dura, que não é da educação, e falar, o Dura vai ser o diretor da escola. Eu não posso, por quê? Eu tenho que cumprir alguns critérios. Então, ela tem que estar formada na área e ela tem que ter
um curso de pós-graduação em gestão escolar. Por quê? Porque o que a diretora faz? Ela vai gerenciar toda aquela equipe. Então, por isso, essa lei é de 2022. Essa lei não é nova, tá, Dura? Não foi nós que criamos. Antes que o povo ache que foi nós que criamos, é uma lei de uma legislatura anterior. E que, para que as professoras pudessem se adequar, até 2023, poderia estar cursando o curso de gestão escolar. A partir desse período, só seriam aceitos aquelas diretoras que tivessem já a pós-graduação. Acontece que em fevereiro, quando começaram a surgir as nomeações... fato número 1, as diretoras começaram a trabalhar, ingressaram nas escolas sem ser nomeadas, para não chamar atenção. Já aí há uma dúvida, né? Elas trabalharam 15 a 20 dias sem estar nomeadas. Depois as nomeações começaram. E aí, o meu primeiro requerimento, já na primeira sessão, foi pedindo os comprovantes que elas atendiam à legislação. Eles não me enviaram, falaram assim, a gente atende. Eu falei, não, isso não vale. Eu quero a data do certificado, eu quero os certificados comprovando que isso atende. Mandaram dizendo que parte estava fazendo. Eu falei, então, peraí, um diz que você atende, o outro diz que parte está fazendo, então não atende. Então tem uma coisa errada. Os 2 requerimentos são meus. E aí a gente convoca a secretária a comparecer para explicar essas inconsistências. Durante a tribuna, ela disse que ela atendeu o Tribunal de Contas e que as secretárias atendiam e que tinham um certificado. Eu depois descobri, quando eu estive na prefeitura, que o Tribunal de Contas confere a uma funcionária de dentro do município, que é a controladoria interna do município, ou seja, não tem nada a ver com o Tribunal de Contas. O Ministério Público fez uma recomendação a eles que cumprissem a legislação. E aí começaram, então, a demitir algumas professoras que estavam no cargo de direção e que não atendiam a legislação. Então, é onde eu digo assim, existe uma lei e a regra é para ser cumprida. Eu não posso inventar novas regras. Eu posso não concordar com ela. Não concordar, depois eu mando uma lei e peço para revogar, mas enquanto ela está em vigor, a minha obrigação quanto gestor é cumprir a lei vigente. Agora, eles não estão fazendo isso. Como legislativo, existem outros caminhos, porque não satisfez a presença da secretária. Não. Vamos ser bem coerentes naquilo que vai se colocar agora. Diante desse fato de não poder agradar, não satisfazer a presença, poderá haver outros encaminhamentos, tipo uma CPI, uma ACI, exclusivamente para o caso? Já tem o motivo gerador dessa CPI, quem sabe? Já tem. Diversas evidências, inclusive 33 páginas de evidências, inclusive de profissionais que estão dando aula em escolas divergentes, enquanto recebem 40 horas dentro do município, questões que, de fato, assustam. A gente tem que pensar que o dinheiro público é o dinheiro de todos, é o meu, é o seu que está nos assistindo, mas, principalmente, a gente tem que ter responsabilidade. Esse dinheiro, eu não posso simplesmente dizer assim, eu vou pagar o Dura, porque eu gosto do Dura, mas ele tem aula parte do período no Estado. Mas eu quero pagar 40 horas para ele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Mesmo que eu goste do Dura, eu não posso, porque eu tenho uma legislação, eu tenho responsabilidade e eu tenho que cumprir aquilo que a legislação obriga. Se ele só pode trabalhar 30, eu só posso pagar 30. Se ele tem um outro compromisso, aquela hora eu não posso pagar para ele. Mas tem um pequeno problema de número de vereadores. Vocês não têm 6 vereadores. Hoje não. Eu então preciso vocês têm do 4 povo. Vereadores. Então eu peço para você, cobre o seu vereador. Se você acha que o que eu estou falando é pertinente, é importante, é o dinheiro público. Esse dinheiro podia estar servindo para melhorar a escola do seu filho, melhorar com climatização, melhorar com o professor 2 que está faltando hoje. E para isso eu preciso do seu apoio. Cobre o vereador para assinar a CPI. Então, tempos quentes virão, mais ainda na Câmara. Mais ainda. Assim a gente termina o segundo bloco, conversando hoje com a vereadora atuante, vereadora Poço Firme, entre os 4 vereadores que estão mostrando muito trabalho na Câmara de Vereadores, para a população com certeza. Aqui com Karine Figueiredo. Voltamos em seguidinha com o nosso terceiro bloco. Fique aí.
Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui, terceiro bloco, conversando com Karine Figueiredo, a nossa vereadora de Capivari de Baixo. Digo nossa porque eu só faço parte da população de Capivari também, é lá que eu nasci, me criei, tenho muita saudade do meu querido Capivari. Ô Karine, alguns trabalhos, para sair um pouco desse foco até pesado, do fogo, da linha de fogo, teve o lançamento da Escola do Legislativo, na qual a senhora foi nomeada presidente de cursos gratuitos, né? Formação Cidadã e o programa Vereador Mirim. Isso. Qual o objetivo realmente dessa Escola do Legislativo? É aproximar o Legislativo da população e também capacitar tanto a nossa equipe interna da Câmara como os nossos vereadores. A ideia é trazer cursos gratuitos em parceria com a Alesc, com o Sebrae, com o Senai, favorecer a nossa população, explicar como a gente funciona. Isso eu pretendo fazer logo em breve. A gente já está com um cronograma aí para o ano todo. Agora, já no mês de maio, terão 2 cursos, um curso de oratória promovido pela Alesc, um curso pensando no Dia das Mães com empreendedorismo feminino, justamente para ajudar a população, mostrar que o Legislativo está aí não para ficar só dentro de uma sessão da Câmara, que o pessoal pensa que a gente só trabalha um dia na semana, mas porque eu entendo que a educação, o ensino, promover esse tipo de curso, eu consigo mudar a realidade do nosso município. Agora também tem outros trabalhos, por exemplo, a criação do prêmio Marie Curie, certo? Para alunos de destaque na área de ciência e tecnologia. Local, a pergunta é local ou regional? Agora você me disse que é municipal. É municipal, né? É uma lei que eu promovi. A importância de inspirar meninas. Exatamente. Né? A ideia de falar esse nome difícil, porque é difícil mesmo. Marie Mas Curie, ela foi prêmio Nobel, né? Foi a única pessoa no mundo a receber 2 Nobéis em categorias distintas, de física e de química. E é uma mulher. Nenhuma outra pessoa teve um feito desse. E ninguém sabe sobre essa mulher. Aí eu falei, bom, vou botar esse nome difícil mesmo, que é para a mulherada ver que nós temos muitas inspirações, que mesmo para ela foi muito difícil ela entrar para a sociedade científica, mesmo sendo esse gênio, e trazer como inspiração para as nossas meninas. Agora, esta lei, ela, mesmo que seja um incentivo, e nós estamos no mundo tecnológico, ela precisa ser sancionada. Já passou na Câmara? Está na mesa do prefeito para ser sancionada? Não, ela está na CCJ, na Comissão de Justiça. Da Câmara? Na Câmara. Então não foi nem aprovada ainda? Não foi. Então não podemos nem falar do prefeito. Não. Então eu aguardo aí o carinho dos meus colegas, né? Para que a gente premie as meninas quanto breve. A ideia era que já começasse esse ano, para a gente fazer um bom trabalho. Porque assim, a antiga gestão deixou aí vários laboratórios, um para cada escola de ciência e tecnologia. Os laboratórios que foram adquiridos são referência de robótica e da parte de humanas. Foi pensando em aproveitar esse material que está lá nas escolas e eu criei esse incentivo. Por quê? Porque a escola ganha recurso, a professora orientadora ganha um recurso e a aluna ganha um recurso. A ideia era que a gente fomentasse isso ao uso desses equipamentos que já estão lá, antes que fique obsoleto, se perca. É muito trabalho. E a gente traga um investimento aí para as meninas da nossa cidade. Com certeza. Agora tem um dos assuntos que todo mundo trata no período eleitoral. Todo mundo vai para debate, fala em plano diretor, em REURB. Todo mundo acha que a grande novidade, a grande sacada. Ganha eleição e os próprios vereadores também, alguns deles, esquecem do que foi dito durante a eleição. O questionamento que eu quero fazer é sobre o plano diretor de Capivari, né? Você faz parte do conselho da cidade. Faço. Né? Amanhã de manhã tem reunião. Acompanhando, fiscalizando o processo de revisão do plano diretor. Defesa de um planejamento urbano que protege a cidade, ou seja, construindo com a participação da sociedade. Afinal de contas, seria o caso do REURB? Como está acontecendo, pelo menos o REURB, ou essa mudança do plano diretor de Capivari? Então vamos lá. O plano diretor, para a sociedade que não sabe, ele é o que diz se a sua casa pode ficar ali onde ela está, ou se ali vai ser uma indústria, se ali vai sair uma área de comércio.
Então, ela determina para onde também a nossa sociedade pode crescer, para quais bairros podemos criar, para onde vai a nossa cidade. E hoje o plano diretor de Capivari ele é uma colcha de retalhos e ele é muito engessado, ele proíbe o crescimento de empresas e indústrias dentro do nosso município. E é um município pequeno. Então, pensando nisso, eu sempre propus a revisão desse plano diretor. A sua formação? Eu sou engenheira agrônoma. Engenheira. E aí, eu sempre propus essa revisão, primeiro porque os lotes são muito grandes. O nosso plano diretor, para quem constrói Minha Casa Minha Vida, ele dificulta muito, porque os nossos lotes têm que ser grandes e ele determina até o tamanho da janela e da porta da tua casa. Se teu quarto tem que ser de 20 metros quadrados ou menor. Então, pensando em facilitar a vida do cidadão, é que eu proponho essa reforma. E na questão do REURB, hoje, o que eu fiz? Para facilitar, eu fiz um projeto de lei e também uma indicação do Executivo com o meu projeto de lei, porque para mim não interessa se veio de mim ou se veio do Executivo. Eu ainda fiz uma indicação com o mesmo projeto de lei, com passo a passo, o rito, para facilitar as aprovações dentro do município, porque Capivari de Baixo, até a data de hoje, nenhum REURB foi aprovado dentro do município. E isso é uma tristeza, porque são muitas pessoas que não têm... O prazo vai acabar, já está muito próximo, 4 anos mais. Se eu não me engano, acho que é bem pouquinho, está acabando. E aí a gente precisa... Tem uma lei federal, enfim... Justamente para regularizar. Regularizar tudo isso. E em 4 anos... E temos problemas sociais muito sérios lá. Temos. Em Capivari, aqui em Tubarão também temos, tal. Temos, inclusive aqui em Tubarão, por exemplo, eu estive aqui em reunião com todos os vereadores, fiz uma apresentação do estudo socioambiental de Tubarão, porque da forma como estava, ele ia engessar Tubarão inteiro. E aí eu não consigo me segurar dentro do meu cantinho. Sim. Aí eu atravessa a fronteira. Atravessei a fronteira e falei, meninos, o negócio é o seguinte, aqui identifiquei algumas inconsistências, também ajudei. Uma reunião que era para ser de 1 hora, eu fiquei até às 5 da tarde conversando com eles. Então, é uma coisa que eu vejo que é extremamente importante, afeta a vida da população, nós precisamos melhorar o nosso plano diretor e as reuniões do Conselho da Cidade foi uma cobrança minha constante. E agora que vai sair a primeira reunião. E a tendência, com certeza, porque é partidária, né? Completamente é partidária. Esse caso 100% é partidário, só para resolver o problema mesmo. Karine, a gente também fala em eleição, e é bom, eu gostaria, se eu fosse vereador, não sou mais, é pegar o plano de governo de cada candidato, ou do candidato que foi vitorioso. Eu tenho todos guardados. E chegar e dizer assim, olha aqui, ó, isso aqui. Por exemplo, se falava lá também... Eu estou recordando, amigo telespectadores, que para cobrar do seu vereador o plano de governo do prefeito que venceu, seja ele qual cidade for, aqui da nossa redondeza. E perguntar sobre a questão agora, transparência. Todo mundo falava em transparência, todo mundo falava em plano diretor, enfim. Do plano diretor nós já falamos. A transparência hoje no poder público municipal e na própria Câmara de Vereadores está contento, deixa a desejar ou está tudo certo? Não, eu deixo a desejar. Eu entendo que nós precisamos melhorar muito, facilitar. Existem ferramentas para facilitar o acesso do cidadão à informação. Hoje, se você for lá e pedir uma informação, sabe o que eles te respondem? Em vez de te dar a informação, ele diz, está no portal da transparência. Tu entra no portal, tu não consegue acessar a informação. Ela está cada dia mais difícil. Sem contar a demora no lançamento, que pelo Tribunal de Contas tem que ser em até 48 horas e muitas vezes demora para chegar. Nós vamos acessar e não encontramos. Então, hoje Capivari tem muito a crescer, muito a desenvolver e eu espero que isso mude. Porque a transparência é a responsabilidade de todos os governos, seja ele legislativo, ali com o Muraro, que é a responsabilidade do presidente da casa, ou do nosso prefeito, que também é responsável ali pela... A gente percebe, até nessa conversa e em outros que tivemos, que a senhora é uma vereadora fiscalizadora mesmo. Mesmo. Certo? Muito. E sente orgulho disso, não pro lado da maldade, mas pro lado de acertar, né? De direcionar o caminho certo. E o questionamento que eu faço é a relação entre os pares no legislativo, tanto de oposição quanto de situação. A senhora tem esse bom relacionamento? Eu gosto de conversar com todos, tá? Tenho abertura para conversar com todos.
Infelizmente, hoje em Capivari nós temos um cenário de fato de guerra, em que eles têm até medo de conversar comigo, porque se o executivo sabe que eles estão conversando... A senhora colocaria outros vereadores nesse meio de oposição? Ou só a senhora mesmo, sozinha, aguenta essa batalha? Não, tem a Elô, tem o Juninho, tem o Aurimar, mas eu digo assim, ó, se estamos nós de um lado e eles vêm nos cumprimentar, só o fato de estar sentado com a gente, o executivo cobra deles. Nossa Senhora. Isso é absurdo. Mas isso existe. Não, vereadora Karina, eu acho que nós estamos num programa de TV, eu gostaria muito que isso fosse bem esclarecido, porque sentar com a oposição, isso acontece no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, no Senado. Eu converso com todos, tá? Ninguém é dono do, né? Eu converso com todos, assim, não tenho problema nenhum em conversar, sim, mas eu sei que há esse milindre, essa indigestão. Eles têm medo, inclusive, de nos cumprimentar. Exato, tem esse receio. E é uma coisa que não deveria ter, porque faz parte do dia a dia. Vereadora Karina, a gente vai terminar esse bloco e vai continuar essa conversinha lá no próximo bloco aqui do Linha de Fogo, que esquentou bem agora, porque é um vereador que realmente fala, né, tem posicionamento e fala muito firme naquilo que da palavra que é proferida por ela. Voltamos em seguidinha com o nosso quarto e último bloco aqui no nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, aqui dessa quarta-feira, Linha de Fogo mesmo. Estava com saudade desse tipo de programa onde a gente traz o convidado e ele tem posição muito firme naquilo que fala. Estou conversando hoje com a vereadora Karine Figueiredo, na nossa Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, republicano. Tudo que a gente conversa, a gente cai no executivo e no legislativo. Faz parte. Até porque eu estou entrevistando uma vereadora, né? Faz parte do legislativo. Mas eu quero voltar ao seguinte, como a senhora é uma vereadora de oposição e diz que vota coisas boas do governo, é um discurso que todo mundo faz. O que é bom, eu voto. Se não for bom, eu não voto. Então é uma posição responsável, oposição responsável. Quais os critérios a senhora utiliza para apoiar ou rejeitar proposta do governo municipal? Tem alguma? Tem. Eu sempre falo em todos os projetos o porquê que eu estou votando não ou o porquê que eu estou votando sim. Eu até aponto, recentemente, hoje, o Camilo, líder de governo, Karine, está voltando um projeto que tu pediu para corrigir. A gente alterou a tua correção. Então, assim, eu peço mesmo correção, aí eu falei, já lembrei, é uma que se não votar esse artigo, não vai aprovar com a lei federal. Então, eu costumo fazer essa ligação com aquilo que pede o governo federal. Eu vou dar um exemplo, a gente pediu, o governo executivo pediu no PAC um ônibus escolar. E eu olhei os critérios do PAC, nós não atenderíamos por falta de uma lei municipal do transporte público escolar. O que eu fiz? Antes de eu reclamar, eu coloquei o projeto de lei do transporte público para a gente poder receber esse ônibus. Então, isso é uma oposição responsável. É reclamar, sim, de como que eles fazem um pedido sem notar os critérios, mas já trazendo a solução, trazendo aquilo que eu acho que a gente pode fazer. Então, trazendo já um projeto de lei atendendo. Uma solução concreta já para resolver o problema. Quer dizer, foi um gesto de ambos os lados, né? Sim. Eu acho que tem que ser reconhecido. Isso eu chamo de oposição responsável. Sim, e é o meu papel mesmo. É bem isso aí. Agora, quais as áreas hoje, nesses 4 meses de gestão, que a senhora acredita que a atual gestão mais falha? Educação. A educação? Educação em primeiro lugar e obras. A saúde está tranquila? Não, a saúde eu recebo menos problemas hoje, né? O secretário mais experiente, porque o Serginho já foi secretário 2 vezes em Braço do Norte, e eu não tenho esse problema da pessoa ser de fora ou não, desde que execute um bom trabalho. Claro que eu entendo que Capivari de Baixo tem bons nomes também para estarem compondo esse governo, mas o Serginho trabalha, eu dou o mérito. No entanto, hoje nós temos
Na Secretaria de Obras, o município está cheio de buraco. No início do ano é porque não tinha licitação, a licitação foi feita, depois eles falaram que não podia usar asfalto frio e estão cobrindo os buracos com asfalto frio hoje. Então, nós continuamos com problemas. Será que é um problema de gestão? O secretário ele tem que estar lá cavando buraco ou ele tem que estar gerenciando e fazendo o planejamento dessas obras? E é nisso que eu me apego. Estou dando exemplo de obras de educação, eu poderia apontar outros problemas, mas para mim, você falou quais são as piores, eu vou colocar essas duas. Viu só, nós temos solução, não é só oposição. Né? Nós temos como também acertar, né, todo esse problema. Agora, vereadora, o interessante que eu percebo em Capivari, nos debates que tem na Câmara de Vereadores, ela não é na polarização política, de partidária, que está atrapalhando os debates da Câmara. Ela está muito longe disso. A senhora concorda comigo? Concordo, porque antes o pessoal falava em polarização ideológica. Isso. Não temos nenhuma questão ideológica, até porque o Republicanos, ideologicamente, que é o meu partido, é muito similar ao PL, que é o partido do prefeito. Nós, inclusive, nacionalmente e no governo do estado de Santa Catarina, somos juntos, somos unidos. Então, não há uma polarização ideológica. O que há é uma divergência de posturas, de ideias. Porque eu entendo que ele prometeu um governo técnico, um governo para executar problemas. Ele já sabia dos problemas do município. Quando ele se botou o nome à disposição, ele sabia e propôs soluções. Sim, a campanha foi em cima de soluções. No entanto, ele chegou... Quando sentou na cadeira, ele falou, opa, soluções não são bem assim. Não é bem assim, a gente tem que trabalhar, mas sem o diálogo, com um trabalho impositivo como tem sido feito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou o prefeito resolve sentar, ficar um pouco, ouvir o que a gente tem para dizer, porque a gente tem muito para contribuir. Eu vou dar o meu exemplo aqui, eu estudei, né, fiz o Renova, fiz uma pós-graduação em política pública justamente para trazer soluções de outras cidades para o nosso município. E se o prefeito não quer nos ouvir, eu não tenho como ajudar. Aí vai para o outro lado. Eu sempre digo, se não resolve no amor... É na dor. É na dor. Essa é praxe, tá? Não é nova para ninguém isso aí. Agora, quais são as suas principais bandeiras no restante do seu mandato, que faltam praticamente 3 anos e meio? Então, eu gosto muito da educação. Vai ser sempre assim essa vereadora Karine? Não, Marcação cerrada? Não. Eu tenho um planejamento, né? Dentre os planejamentos que eu fiz para minha campanha estavam o REURB, então eu estou trabalhando firme ali no Conselho das Cidades. Já mandei o projeto de lei justamente para que a gente adeque o REURB, regularize as áreas dentro do nosso município e a mudança do nosso plano diretor. Isso era um dos compromissos da minha campanha. Dentre os compromissos também estava a questão da telemedicina, que já foi implantada pelo município e eu estou cobrando, porque não adianta a gente só implantar, a gente tem que ensinar a população a usar. E ao cobrar o secretário de saúde, eu recebi a resposta ao requerimento, estamos fazendo. Não, estamos fazendo não é resposta. De que forma está sendo feito? Então, eu quero que a telemedicina funcione, porque ela funciona 24 horas por dia. É, às vezes, uma forma mais fácil daquela pessoa não sair na chuva, no frio, e ter acesso a um remédio, a um medicamento. Que é importante, muito importante. É facilitar a vida da pessoa. Isso. Às vezes, é uma pessoa com uma mobilidade reduzida, um cadeirante, poder ter acesso à troca de receita em casa ajuda muito. E hoje praticamente todos têm celulares, todo mundo pode consultar pelo celular. Mas se não ensina, se você não tem acesso ao link, tranquilo. Como é que... Então a gente está pagando e a população não está usando por erro da gestão. A senhora percebe, dentro do seu partido, Republicanos, que fez 2 vereadores, a senhora pretende fazer um voo mais alto, com novos cargos nas próximas eleições? Cito aqui deputação federal ou estadual? Ou é cedo ou não, Dura? Eu penso. Me sinto muito honrada, Dura, por tu pensar que eu tenho essas condições de chegar na LESC ou no Congresso Nacional, mas hoje o meu compromisso é com Capivari de Baixo, né? Eu preciso fazer hoje um trabalho muito bom para Capivari e, se for o caso, o povo entender que caberia, não seria nesse momento, mas um momento futuro. O seu partido lançou o presidente do seu partido, que é o Expedito Misto. Ele e o seu partido, juntamente com o Expedito Misto, candidato a deputado estadual, se eu não me engano. Vai. Ele vai. E, nesse caso, a senhora
vai estar de acordo com o expedito ou a senhora tem alguns compromissos com candidatos que lhe dão emendas? Eu tenho compromisso, mas não por causa de emenda, porque ele me apoiou na minha campanha. Ah, essa resposta foi... Você falou emenda. Porque o que acontece? Muitos deputados do Oeste Catarinense, bem longe daqui, deixam uma emenda de 100 mil e vem buscar a fatura. Não é o caso, não é o caso. É um deputado muito próximo, até falo aqui, o deputado Sérgio Mota, ele vem com frequência aqui na região. Sim. E eu já tinha esse compromisso de conhecimento também do expedito, mas torço que o expedito faça bons votos, por que não? Eu acho que a nossa região precisa de um representante, Dura. Eu digo mesmo de coração. Verdade. Que nós perdemos um pouco quando o Sorato deixou. Tubarão ganhou. Tubarão ganhou Isso. com o Sorato, mas a região, eu estou falando da região, a região perde porque agora entrou uma pessoa de Joinville. Ele falou que vai colocar uma altura aí agora. Que bom, eu fico muito feliz, porque assim, nós precisamos pensar em planos regionais aqui para nossa Amurel, como a redragagem do Rio Tubarão, que vai atender os municípios de Braço do Norte, atende ali São Martinho, Tubarão e também Capivari de Baixo. Vereadora Karine, como a senhora, imagine em rápidas palavras, imagina a cidade de Capivari de Baixo daqui a 10 anos? O meu sonho, eu vou falar do meu sonho, porque eu dependo dos gestores, é que Capivari de Baixo seja uma cidade de referência, porque nós somos uma cidade plana, pequena, e que nós poderemos investir muito em Smart Cities na nossa cidade. Ela é fácil, ela tem poucas saídas, nós poderíamos ser um polo de referência em tecnologia, para que as empresas testem em Capivari de Baixo, porque nós teríamos essa condição e replicassem nos outros municípios, com câmeras inteligentes, com crescimento ordenado, né? Pensando em tecnologia na nossa cidade. Eu vejo isso como uma alternativa, infelizmente não vejo isso por parte dos gestores, mas nós teríamos muito a ganhar. Florianópolis, que é uma ilha, também tinha essa questão de limitação de espaço, investiu na parte de Smart Cities e hoje é referência. Eu acho que Capivari de Baixo cabe muito isso. Muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade. Sempre é bom conversar com a vereadora, uma vereadora atuante e que está fazendo um trabalho que dignifica muito a mulher, acima de tudo, e o conhecimento político dessa mesma mulher. Muito obrigado, eu tenho o meu reconhecimento e apareça quando quiser. Muito obrigada, Dura, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo espaço e muito obrigada a você que nos assiste hoje. Olha, fiquei muito honrada, muito feliz, é sempre bom estar aqui. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo, conversando aí hoje com Linha de Fogo mesmo, com a vereadora Karine Figueiredo, da Câmara de Vereadores da querida cidade de Capivari de Baixo. Voltaremos na próxima quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Fique sempre sintonizado aqui na nossa UniTV. Muito obrigado.